A gente falou vai falar sobre mecânica quântica e vamos falar também sobre a questão do poder da palavra. Através de um experimento, né, que o cientista japonês Masaru Emoto ele fez, e nós vamos colocar o vídeo para vocês aqui e vamos deixar o link também para que vocês assistam o vídeo todo. Como na maioria das vezes no nosso programa, a gente coloca um pedacinho do vídeo, a gente discute sobre e deixa o link para que vocês mesmos possam assistir o vídeo inteiro, né, e tirar suas próprias conclusões. Pois bem, o experimento da dupla fenda, né, tem levantado um questionamento muito interessante. No momento porque vamos partir do pressuposto, né, que já é conhecido há muito tempo, de quando tu pega qualquer coisa que existe na face da Terra e tu vai começar a quebrar um pedacinho dele, e tu vai quebrar, e quebra de novo, e quebra até a menor partícula que tu encontra, tu vai chegar lá na questão atômica, né, que são as menores partículas. E daí o átomo, que é composto pelo elétron, onde tem no seu núcleo os prótons e os nêutrons, né, que são formados por quark, que é a menor partícula, o quark que compõe o elétron, que compõe a molécula, que compõe o átomo. É uma maravilha isso tudo, né? Mas enfim, o grande questionamento disso aí é que, através do experimento da dupla fenda, foi descoberto pela ciência que o elétron pode se comportar tanto como onda ou como partícula. Isso fica a cargo do observador. No momento que o canhão dispara um feixe de elétrons, né? Esse feixe de elétrons ele passa por uma barreira com uma fenda dupla, como vocês podem ver no experimento. E eles colocando um observador, né, aqui no ponto onde essas partículas, né, já passaram pela barreira da dupla fenda, mas antes de atingir o estágio final do teste, que é essa tela final aqui, neste momento aqui, como vocês podem ver aqui, né, o feixe de elétrons que está sendo lançado, se o observador está de olhos fechados e não está olhando, aquilo ali se comporta como onda. No momento que ele abre os olhos, aquilo passa a ser partícula. Então, a ciência ainda não sabe por que isso acontece, mas a ciência comprovou que isso acontece. Então isso abre uma discussão aí maluca sobre um monte de coisa, do tipo: se a matéria só é matéria quando está sendo observada, se não é onda, então logo tudo que é feito dessa matéria, né, das partículas como a gente viu antes, então logo tudo que existe no universo só existe, só é material, só é físico, porque a gente está observando. Quer dizer que se nós não estamos observando isso, passa a ser onda e não matéria. Então isso é uma coisa meio louca, né? Então alguém pode dizer: não, mas então se eu fechar os olhos, estou com os olhos fechados, mas estou tocando a poltrona, ela continua como matéria. Aí entra uma outra questão. No filme Matrix, de novo, a gente fala Matrix por causa que é tudo mais ou menos relacionado, né? Simplesmente na questão de que, quando o Morfeu leva o Neo naquela sala toda em branco lá, e daí ele diz, não, e ele toca na poltrona, né? Como vocês podem ver aqui nessa cena, ó. O Neo toca na poltrona e ele pergunta, mas isso é real? Porque né? E daí o Morfeu pergunta pra ele, não, mas para aí, se o que tu acha que é real é porque tu toca, porque tu vê, porque tu sente o cheiro, né? E porque tu ouve, tu poderia dizer que a realidade são simplesmente impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro. Aí é onde fica interessante a coisa, né? Então assim, gente, se o observador é que influencia, né, no elétron, decidindo se ele é onda ou se ele é matéria, a gente pode concluir que pensamento cria realidade. Ok? Então, isso é maravilhoso, porque Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, já vinha tentando nos dizer alguma coisa parecida. Agora, vamos tentar imaginar Jesus naquela época falando de física quântica, tentando explicar para os apóstolos o que seria os prótons, os nêutrons, os elétrons, né? A física quântica, cara, não ia dar certo. Né? Tal e qual uma criança precisa aprender primeiro a somar, dividir, multiplicar e subtrair para depois tu poder expor uma equação numérica para ela, é mais ou menos a mesma coisa. Naquela época não adiantava Jesus querer esmiuçar a coisa por causa que nós simplesmente não tinha condição de entender. Nós não tínhamos condição de compreender. Tem que ter um pré-requisito para tu chegar num outro ponto. Não adianta
Né? Que nem você vai fazer um curso de juiz, tu tem que saber, tu tem que ter sido um advogado primeiro, tu tem que saber tudo de direito, tu não consegue ser um juiz direto, tu tem que ter um pré-conhecimento, é um exemplo. Outras coisas que funcionam assim também. Né? Então, o que acontece é que nesse tempo, através desses experimentos high-techs e maravilhosos, estão se comprovando o que Jesus já falava 2000 anos atrás. Né? Então agora, junto com isso, eu quero colocar uma outra coisa, que é o experimento de um cientista japonês chamado Masaru Emoto, que é fantástico, gente. E esse experimento que ele fez, ele foi reproduzido aqui numa escola em Gramado e foi constatado o resultado, né? Foi uma diretora da escola, muito séria, que fez o experimento e relatou numa reunião de conversa sobre o assunto, assim, né? E ela relatou que realmente o experimento foi feito e foi constatado o mesmo resultado apresentado pelo senhor Masaru Emoto. Masaru Emoto, não sei como se pronuncia, mas enfim, né? E este fala do poder da palavra, né? Olha que interessante. A palavra proferida tem uma energia. Isso já foi falado muito também, mas por isso que eu acho muito legal a questão científica, né, da ciência honesta, não aquela ciência vendida que faz os seus experimentos e mentem sobre os resultados para favorecer uma empresa A ou um setor B ou aquela tipo de coisa, né? Tem uma parte da ciência que é a ciência séria, que a gente chama, que são as pessoas que fazem os experimentos, né, e descobrem o que acontece ali e repassam os verdadeiros resultados para que a gente aprenda e saiba, né? Então esse é o caso do cientista Masaru Emoto. Ele fez esse experimento da água, que é maravilhoso, e comprova, né? Olha que interessante, quanta coisa que a ciência está descobrindo agora, que está comprovando agora e que remete às palavras de Jesus há 2000 anos atrás. Então vai chegar um ponto que a gente vai dizer o que mais a gente precisa para acreditar nessas coisas, né? Por exemplo, assim, o segredo. O segredo fala de pensamento positivo, fala, né? O que é o filme O Segredo? É um reforço, né, do que Jesus já dizia 2000 anos atrás. Né? Só que Jesus não usava o poder do pensamento, essa expressão. Ele usava a fé. Né? Porque a palavra fé era compreendida naquele momento, então era a melhor maneira de tentar explicar o que acontecia. Então agora a gente vem pro, né, a gente pula pro segredo. O segredo foi um sucesso no mundo inteiro e muitas pessoas colocaram os seus exemplos ali, né? Tem um outro cara que ele participa também do filme O Segredo e que ele tem um outro livro que eu estou lendo agora que fala do Ho'oponopono. É meio difícil, mas é H-O-Oponopono, né? Ho'oponopono. Que na verdade ele é o Dr. Len, que se trata de um terapeuta indiano, né? E esse terapeuta, ele simplesmente curou uma ala inteira de um hospital psiquiátrico sem ir lá no hospital, né? Ele só pegava o prontuário do paciente, sem ver o paciente, sem conhecer o paciente, ele lê qual foi o histórico do paciente, coisa e tal, e ele tem um método de curar aquele paciente à distância que funcionou. Esse método funcionou. Ah, desculpa, não é indiano, é havaiano. É do Havaí, me perdoem. Né? Ho'oponopono, o Dr. Len é um cientista, é um terapeuta havaiano que usa essa técnica, né, havaiana. E, gente, a questão é o seguinte, a questão é que o cara fechou aquela ala psiquiátrica do hospital por falta de paciente, porque ele curou todos que estavam lá. E alguns que estavam lá, eles eram criminosos que eles foram catalogados como irrecuperáveis. Que eles fizeram crimes tão insanos assim, né, tão bárbaros, que eles foram considerados como, né, sem condição de ser recolocado com a sociedade. E, no entanto, através desse método terapêutico do Dr. Len, que é descrito nesse livro, que eu vou mostrar para vocês aí também, e esse livro do Ho'oponopono, então, na verdade, ele fala sobre o poder do pensamento, da cura à distância, e nós temos também o Reiki,
Ou seja, a quantidade de informação que falam, né, dessas coisas energéticas de emanar pensamento, de poder através da mão. Então isso tudo está se descortinando como absoluta realidade, como muitos hospitais sérios estão incorporando esses tipos de tratamento por considerar, né, que realmente tem um fundamento científico verdadeiro nisso acontecendo tudo. Então, gente, esse vídeo de hoje que nós estamos fazendo é para nós instigar, principalmente, né, a questão, a vontade das pessoas de estudar, de saber mais sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente trabalha, a gente busca nossos objetivos, às vezes a gente almeja, né, e a gente trabalha muito, coisa e tal, mas às vezes a gente não tem uma conduta mental adequada. A gente não tem uma postura, né, de pensamento estruturada de acordo com aquilo que a gente quer. Então tem o professor Hélio Couto também, que também recomendo, né, que ele está falando muito sobre esse tipo de assunto agora. E eu já tinha lido o livro Prosperidade Fazendo Amigos, não me lembro do título, mas é do Lair Ribeiro. Eu li uns 3, 4 livros do Lair Ribeiro já quando eu tinha 22 anos de idade. Eu estou agora com 46, então, né, eu não me lembro nem direito dos títulos dos livros, mas o conteúdo foi absorvido naquela época. Foi absorvido, mas não foi praticado. Então eu não colhi os resultados práticos. Cientistas de uma universidade do Alabama que fizeram um experimento numa tribo de aborígenes, onde eles comprovaram que os rituais feitos que causavam a morte dos índios condenados pelo pajé, quando esse índio cometia algum crime, de acordo com as leis daquela tribo, ele era exposto a um ritual onde o pajé encostava uma caveira naquele homem, e esse homem que era o condenado, ele simplesmente, como ele nasceu, né, com a ideia de que se o pajé fizesse aquele ritual e encostasse aquela caveira nele, ele morreria. O que acontece? Né, essa ideia era tão real na cabeça, no subconsciente deles, eles acreditavam piamente nisso, que de fato, se eles eram expostos a esse ritual, eles morriam. Então, gente, isso é uma prova do poder da autossugestão. Agora tem um outro problema aí que muita gente fica atribuindo tudo à autossugestão. Autossugestão, gente. Ai, porque ele não curou pela fé, ele curou pela autossugestão. Não, peraí, eu acho que nós estamos dando nomes diferentes para a mesma coisa. Pois é, pessoal, e aí fica uma ressalva aqui então, né, olha só, isso foi há 4 anos atrás, eu estava com 46 anos de idade, né, agora estou eu aqui com... Método de curar aquele paciente. Estou eu aqui agora com 50 anos, estou admitindo neste vídeo, quero que vocês observem bem isso, eu admito nesse vídeo que eu tinha esses conhecimentos desde os meus 22, 23 anos de idade, e que até agora eu não tinha colocado em prática. Aí eu faço essa observação nesse vídeo há 4 anos atrás, e agora eu estou com 50 anos, passaram-se mais 4 anos e eu me constato de novo que eu continuo não botando em prática. Cara, eu me surpreendo comigo mesmo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, recolocar para servir o recado para as pessoas. E realmente, pessoal, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, entendeu? Eu não sou exemplo nesse caso aí, mas assim, nos últimos dias eu tenho começado a prestar mais atenção nisso. Ainda dou algum escorregão aqui, outro ali, não é fácil. Não é fácil, eu sei que tem muita gente que está no mesmo barco que eu, né? A gente é levado pelas coisas externas e tal, e a gente tem que se concentrar mais dentro de si. Então espero que eu não tenha que vir daqui a 2, 3, 4 anos, sei lá, mostrar esse vídeo novo e constatar novamente que eu ainda não estou colocando em prática. Então, meu Deus, tem a história lá do cara que não queria dizer para a criança comer açúcar porque ele comia açúcar. Depois que ele parou de comer açúcar, ele se sentiu, né, à vontade para aconselhar a criança a não comer mais açúcar. Então às vezes fica meio difícil eu aqui numa posição de mostrar o que as pessoas poderiam fazer para melhorar se eu mesmo não estou fazendo, não estou praticando, né?
Então isso é bem complicado, pessoal. Deve ter muita gente que nem eu que está lendo essas coisas e não está pondo em prática. Eu acho que nós estamos perdendo um tempo terrível, né? Então espero que as pessoas, que eu próprio aprenda com meus erros de uma vez por todas. Já perdi lá 30 e poucos anos nessa brincadeira aí. E que alguma pessoa que esteja no mesmo barco que eu, que também estudou sobre tudo isso aí, mas não consegue botar em prática, eu acho que, né, passou da hora já faz tempo. E eu acho que eu poderia estar colhendo frutos muito melhor da minha vida. Eu ainda estou botando foco em coisas que não são tão positivas, né? Às vezes a gente pensa naquela história de estar informado com o que está acontecendo em volta, né? Mas o problema é que o que está acontecendo em volta não é muito animador. Então, o equilíbrio que se tem que ter para tu perceber o que está à tua volta, mas não te contaminar e não botar o foco nisso, é um equilíbrio muito grande. É uma coisa que eu não tenho a menor, sei lá, de dispor isso aí. Para mim tá tranquilo, entendeu? Assumir isso aí. Até porque quando a gente percebe os próprios erros, é a melhor forma de corrigi-los, né? Então eu não tenho o menor problema, a palavra que eu estava procurando, em admitir isso aí. Não tem problema nenhum, né? O problema realmente é quando a gente não percebe aonde está o nosso erro e não faz nada para mudar. Então sabendo que a gente tem que controlar, botar o foco nas coisas boas, né? O passo próximo é botar em prática e vigiar o pensamento. E pelo menos, eu acho que eu diria que nos últimos 20 dias, no último mês ali, eu tenho me concentrado bastante nisso, tenho revisto muitas posições em relação a esse tipo de coisa. Então, eu senti algumas melhoras já, né? Mas continuo cometendo erros e acho que todos cometemos na caminhada, né? E o negócio é tu não permanecer errando e buscar o acerto, né? Uma hora a gente acerta. Tá bom? Não precisamos ficar se apegando aos nossos erros também. O negócio é largar de mão e tentar evoluir. Então, prometo para mim mesmo e para os queridos que me seguem aqui no canal que vou tentar praticar mais dessas coisas que a gente sabe que é realidade, né? Mas, enfim, quem sabe a gente se fortalece junto nessa caminhada aqui, né? Aprendendo uns com os erros dos outros. Tá bom, pessoal? Então, o recado que eu queria dar é esse aqui. Eu vou colocar também o experimento do Masaru Emoto na sequência. Vocês vejam que esse é um vídeo do início de 2018. Lá se vão 4 anos, né, pessoal? Tinha 46 anos nessa época ainda. Já estou com 50. Então fica o alerta aí pra galera, tá bom, gente? Vamos aprender junto aí. Prometo que eu estou me esforçando. Vou botar os outros vídeos para vocês também, que complementam este. Valeu!